Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou Eduardo Henrique, eu sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. Bem, como de praxe, antes de começar a nossa reflexão, eu gostaria de colocar alguns avisos. Primeiro, se você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se. Faça parte dessa comunidade de paz e bem, né? Essa comunidade de uma espiritualidade plural, de uma busca, não é, por um reino de justiça e paz para todas as pessoas. Outro aviso também é que faça parte também, se você tiver condição, se você tiver, não é, alguma possibilidade de participar, não é, da assinatura, da campanha de assinaturas, né, solidárias. E com isso colaborar com o projeto, com a nossa comunidade Paz e Bem. Tá bom assim? Bem, como também vocês devem estar sabendo, dia de domingo é o dia de folga do nosso Mauro Lopes, nosso querido Mauro Lopes. E eu faço aqui a reflexão aos domingos, tomando por base, não é, como provocação, as leituras do domingo. São as leituras do lecionário, né? Quem ainda não sabe, o lecionário é aquela leitura que você faz, que são realizadas nas missas, nos cultos de algumas igrejas, e que seguem um, uma lógica, né? Que seguem uma trilha do ano litúrgico. E hoje vamos começar um novo ciclo dos domingos, né? O ciclo da quaresma, a quadra da quaresma, não é? Sobre a quaresma, sobre como viver a quaresma, eu vou colocar aqui no link o programa da quarta-feira de cinzas, né? Onde Mauro trouxe uma belíssima reflexão em que ele faz um ponto, né? Um paralelo entre a experiência do jejum, não é? Cristão com também o muçulmano, né? O islâmico. Então, é uma ponto bem interessante ver que todas essas tradições religiosas, elas partem desse momento de recolhimento, não é? De jejum, de meditação, não é? Assim como entre o cristianismo temos a quaresma, entre os islâmicos o ramadã. É interessante isso. Como interessante vai ser a gente observar os paralelos da leitura do Evangelho de hoje, né? Leitura que muitas vezes tem trazido uma série de dificuldades quando lida sob vamos dizer, uma hermenêutica, ou seja, uma forma de leitura fundamentalista. E que a gente vai ver que muita dessas riquezas presentes na leitura se perdem quando a gente faz esse tipo de leitura fundamentalista e que, em vez de aproximar, nos afasta. E que leitura é essa? A leitura do Evangelho de hoje é a leitura das tentações de Cristo no deserto. Vamos lá, sem medo, né, dessas tentações, a gente vai ver que há uma riqueza antropológica, uma riqueza espiritual profunda nessa leitura. E aí eu gostaria de a gente se aproximar também dessa perspectiva de Quaresma, acrescentando a perspectiva que foi apresentada também pelo Mauro, que é a ideia de que a gente, para iniciar uma caminhada, e a Quaresma é uma caminhada, não é? Em direção
à ressurreição, em direção, não é, à revelação plena da vitória sobre a morte, a gente vai ver que é preciso iniciar, é preciso começar, é preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo acontece na leitura do primeiro domingo da Quaresma. E aí a gente vai ver que isso é comum em toda a experiência religiosa, em toda a experiência de busca. Todos os grandes líderes espirituais, os fundadores, vamos dizer, os iniciadores de tradições espirituais, eles passam por esse processo do enfrentamento de si, do enfrentamento dessas forças diabólicas do mundo. E aí, assim como o Mauro fez também, né, o paralelo entre a quaresma cristã e o Ramadã islâmico, é interessante ver que a gente pode fazer alguns paralelos aqui também entre o Jesus no deserto e o Buda, não é? No caso, Siddhartha Gautama, debaixo da árvore Bodhi, não é? Debaixo da árvore, em que ele medita e ele enfrenta as forças dentro da tradição budista, as forças de Maya, as forças da ilusão. Só isso daria um programa inteiro. Porque é interessante ver que tanto Cristo quanto Buda, eles enfrentam, no início da sua caminhada, eles enfrentam essas forças, que são forças que, como que tentam, como que buscam captar, buscam cooptar esse buscador, esse anunciador, esse que aponta para a novidade, para o reino novo. E aí, o que é que nós temos? Vamos à palavra mesmo, né? Vamos ao Evangelho. O que diz o Evangelho? O Evangelho está em Lucas 4, começando no versículo 1. As leituras também estão aí na descrição do vídeo. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Interessante aqui ver que Jesus foi movido por uma força interior, movido pelo Espírito, pela força, não é? Que é divina, que é de Deus, mas que está em cada um e que ele manifestou ali no batismo, né? E aí e essa força faz com que ele saia e ele vá para o deserto. E o que é o deserto? O deserto é o lugar do vazio, é o lugar da solidão, é o lugar do silêncio. E por isso é um lugar que, ao longo do tempo, tem sido, ao mesmo tempo, um espaço de atração para o espaço da meditação, mas também o espaço do perigoso. Porque lá, diante desse silêncio, diante dessa solidão, diante dessa abertura das grandes dimensões, não é? Do sublime, da natureza, as pessoas são chamadas a entrarem no mais profundo de si. E é aí onde mora o perigo. Mas é o espaço necessário para que a gente possa crescer, para que a gente possa nos fortalecer para o caminho. Cada um de nós, cada uma de nós, passou pela experiência do deserto.
Não precisa ser uma pessoa religiosa. Não precisa ser uma pessoa que siga uma religião. Não precisa nem crer em Deus. As pessoas que são ateias, ateus, agnósticos, também passam por essa experiência do deserto. Por esse momento em que se depara com esse espaço da solidão, do silêncio, da não resposta e da imensidão diante do vazio. E é esse lugar que o Espírito conduz. Durante 40 dias, Cristo era tentado pelo diabo. Nesses dias, Jesus não comeu nada. Aí a questão do jejum. Passando esses dias, teve fome. E aí, da necessidade fisiológica, orgânica, da necessidade mesma, né, da sua natureza humana, o diabo lhe oferece uma coisa. Se és realmente o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ou seja, Cristo aqui, ele é enfrentado para apelar para o poder mágico, né? Esse poder de transformar o mundo para o seu bel prazer, para satisfazer a sua condição egoísta. E é aí que ele responde: o ser humano não vive só de pão. Cristo aqui aponta para outra coisa. Ele é um seguidor da palavra. Ele é um seguidor da Escritura. E é nessa perspectiva que acontece o segundo enfrentamento. Daquilo que divide, daquilo que quer separar o buscador daquilo que ele busca, do seu propósito de vida, do anúncio, do compromisso com o reino, do compromisso com a justiça. Então, o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse: eu te darei todo esse poder e essa glória desses reinos, porque ela foi dada a mim, e eu dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares diante de mim, toda ela será tua. Aqui, ele é confrontado com o poder de conquistar tudo para si. Todo mundo. É o poder do mundo. É o poder dos poderosos deste mundo, dos ricos deste mundo, dos que dominam as estruturas econômicas, políticas deste mundo. Me foi dado isso, então eu te entrego, porque isso me pertence. E aí o Cristo responde: adore somente ao Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. Aqui há uma confiança do Cristo em relação a Deus, a esse íntimo, mais íntimo de mim, a essa integridade. E aí, o diabo, aquilo que divide, a estrutura, os poderes, essa força que busca separar o buscador da sua busca, diz: ele leva Jesus a Jerusalém, coloca no ponto mais alto do templo. É o último apelo. Eu vou apelar agora para o poder da divindade, poder, não é, do religioso.
Se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, para que te protejam. E que também eles te carregarão nas mãos, para que teu pé não tropece em pedra alguma. É interessante aqui, ele usa o Salmo 91, né? E os anjos vão de, né, proteger a tua caminhada, não deixará que você tropece, né? Ou seja, ele usa a própria palavra de Deus contra o projeto de Deus. Como essa palavra é atual? Quantos ditos seguidores do Cristo não usam de forma diabólica, numa forma de divisão, numa forma de excluir, aqui, como aqui, esse buscador. A experiência original usa a palavra para afastar você do segmento do Cristo. Não, mas eu vou levar você para o canto mais alto do templo, para que você possa, na confiança da palavra, se atirar abaixo, porque os anjos, diz a palavra, hão de te proteger. O Cristo diz: não tente o Senhor teu Deus. Ou seja, ele aqui vai de encontro ao poder idolátrico da palavra e se coloca como servidor, como aquele que é servo de Deus. E só assim, enfrentando essas ilusões do mundo, e aí o paralelo que eu faço com o Buda, não é? Que enfrentou as forças de Maia, o medo, as grandes coisas que a ilusão do mundo oferece, ele agora, tendo acabado isso que o dividia, que o buscava dividir, separar do caminho, se afasta. Mas diz que há de voltar no tempo oportuno. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui essas forças, volto a dizer, que são oportunas que a gente medite nessa quaresma, nesse tempo de recolhimento, de oração, de meditação. O que é que nos tem diabolicamente, no sentido de dividir a nós como povo do caminho da justiça e da paz, do caminho do amor e da fraternidade? Que forças, poderes do mundo são essas? Sim, os poderes mágicos querem resolver tudo por si, do capital, do comércio, né? As forças políticas, econômicas, dão tudo, e vão oferecer tudo, se me adorares. As forças religiosas, que usam para afastar você do caminho da justiça e da paz. Meditações oportunas. E eu gostaria de ler para vocês, para coroar, para poder, né, fechar essa nossa reflexão com um poema. Dessa vez não meu, não é um poema meu, mas um poema do Vinícius de Moraes, poeta Vinícius de Moraes.
que é conhecido pelo seu poema romântico, seus poemas de amor, mas que também escreveu poemas de profundidade espiritual. E um desses poemas é O Operário em Construção. Eu vou colocar, espero colocar aí também na descrição do vídeo, um link para esse poema. Eu vou ler só uma parte em que o operário, que era um simples operário, que sabia, né, realizar, fazer sua profissão, de repente percebe que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele realiza, tem o seu traço. É parte do seu trabalho. E por isso pertence. E quando ele descobre isso, ele se abre. E essa realidade, volta, como a gente falou no domingo passado, se transfigura diante dele. E ele percebe que isso tem um significado profundo que o reconstrói como operário. E ele, que sempre dizia sim, começa a dizer não. E claro que quando ele começa a dizer não, lembra o Cristo? Diz não àquilo que divide, ele também há de sofrer perseguição. E aí, é interessante que no poema, aquela descrição de eu te dou todos os reinos do mundo porque me pertencem, também é utilizada pelo patrão. Então, no poema, deixa eu pegar aqui, e depois de sofrer, não é, perseguição, o próprio patrão fala para ele. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que foi levado ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e doa a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares e te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro de seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo e em solidão. Um silêncio de torturas, em gritos de maldição. Um silêncio de fraturas ao se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, e os seus irmãos que morreram e outros que viverão, e uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido,
Razão, porém, que fizera em operário construído, em operário em construção. Como não lembrar aqui de Paulo Freire, como aqui não lembrar de Lula. Ele, um operário construído. Ele, um operário que, nos anos 70, junto com outros operários, vencendo a solidão, disse não. Não. E que alimenta até hoje a esperança de tantos e tantas. Como uma ideia que não pode ser aprisionada. Como uma ideia que sai do deserto e vai em direção às pessoas e anuncia o reino do paz e bem, da justiça e do amor. Por isso, minha gente, de forma especial, vamos hoje meditar. Meditar nesse clima do seguimento do amor, da busca da justiça, da paz. Buscando em si, em cada um, junto com todos e todas. Agora, esse instante de recolhimento. Espinha ereta, mente quieta e o coração tranquilo. Paz e bem, gente. Que neste domingo nós possamos continuar na busca. Continuar na busca por este reino de justiça e paz. Esse reino de amor. Dessa religiosidade plural que acolhe a todos e todas. Uma quaresma em que a gente possa buscar essa profundidade e essa força para diante dos podres poderes deste mundo, sejam os poderes das religiões, sejam os poderes dos impérios, sejam os poderes das forças que vão ao encontro, não é, da partilha, do para todos e todas, que a gente busque sempre a luz no caminho. Paz e bem. Um domingo abençoado para nós, para todos e todas. Paz e bem. Gratidão.